a inteligência dos nossos filhos? Herdada ou desenvolvida? Vamos compreender, entender e buscar resposta para essa pergunta. E por que é importante saber sobre a inteligência dos nossos filhos, em que proporção elas são herdadas e em que proporção elas são desenvolvidas? Que diferença fará isso na educação das nossas crianças? Alguns estudos têm mostrado que sim, a inteligência tem um fator genético muito forte e pode sim, em parte, ser passada de pai para filho. Mas não é só isso. Nós já sabemos, através de várias pesquisas e estudos, que o componente da inteligência relacionado à questão genética, ela é favorecida pela estimulação do ambiente. Nós temos o fator genético, mas também temos o ambiente e as experiências vividas que podem favorecer negativamente ou positivamente na capacidade de inteligência que foi herdada. Não há um consenso em relação a que proporção da nossa capacidade mental é inato, que foi herdado dos nossos pais. Existem estudos mostrando que às vezes 40% da nossa capacidade já vem pronto, já está herdado, está no nosso gene. Estudos que mostram 60%. Não há um consenso em relação a esses estudos. O que nós sabemos hoje é que parte da nossa capacidade, de fato, vem através da herança genética. Fato esse que vai limitar ou vai abrir possibilidades para que essa inteligência possa ser desenvolvida. Porque boa parte da nossa capacidade, ela vai ser expressa, vai ser desenvolvida de acordo com as experiências que nós recebemos, que nós vivemos. Experiências ricas que fazem com que o nosso cérebro seja ativado, que as nossas habilidades cognitivas sejam colocadas em ação, favorecem aquilo que nós já herdamos. O contrário também, um ambiente pobre em estímulo, um ambiente que não favorece o desenvolvimento das habilidades mentais, que não exige do cérebro as tomadas de decisões, que não exige do cérebro atenção, o trabalho com a memória e todas as demais habilidades cognitivas, esse ambiente vai limitar o desenvolvimento e a capacidade mental da pessoa. Definir inteligência não é fácil. É uma capacidade muito complexa e envolve vários fatores. Hoje acredita-se que não temos apenas um único tipo de inteligência. Há pesquisadores que mostram que o ser humano tem inúmeras capacidades de inteligência. E alguns podem ter algumas inteligências, algumas capacidades mais desenvolvidas e outras não. Hoje nós sabemos que existe a inteligência emocional, a inteligência matemática, a inteligência em linguagem verbal. Existem diferentes formas dessa inteligência ser expressa. Nós somos seres múltiplos. Nós não somos só linguagem, nós não somos só memória, nós não somos só coordenação motora, nós somos um ser. O ser humano é um ser integrado de várias habilidades. E algumas podem estar bem desenvolvidas e outras não. Algumas podem já vir limitadas pelo fator genético e outras com todas as portas abertas. É possível, inclusive, que nós tenhamos alguém, por exemplo, que tem uma inteligência matemática excepcional, uma capacidade enorme de raciocínio matemático. Mas, por outro lado, pode ser a mesma pessoa, pode ter uma dificuldade enorme na expressão verbal, uma dificuldade em se comunicar. O que não torna uma mais inteligente do que a outra. São inteligências diferentes. São capacidades e habilidades que foram desenvolvidas em um e às vezes não foi no outro. E o contrário também acontece. Alguém às vezes com uma habilidade enorme na capacidade comunicativa, na linguagem, na expressão verbal, pode ser um enorme fracasso no raciocínio matemático. A inteligência, ela não está ligada simplesmente às questões específicas, por exemplo, do raciocínio.
É algo muito mais complexo do que isso para a nossa compreensão. A inteligência é um conjunto de habilidades que nos levam a compreender o mundo através da atenção, da percepção, da memória, da nossa capacidade de linguagem, da nossa capacidade de tomada de decisão, de controle dos nossos impulsos, de fazer escolhas adequadas em relação a várias possibilidades que nos são colocadas. Inteligência diz de saber utilizar, de coordenar todas essas habilidades no encaminhamento da vida como um todo. Uma pesquisa alemã concluiu que a inteligência de uma pessoa ela evolui e pode ir crescendo, desenvolvendo durante boa parte da vida. Nessa pesquisa, foi constatado que o homem atinge até os 35 anos a sua capacidade máxima de inteligência. Após, isso começa a decair e depois dos 45 anos, a queda na capacidade cognitiva tende a ser maior. Na verdade, a nossa inteligência ela pode crescer ou diminuir com o tempo. O nosso ambiente vai dizer muito mais sobre isso do que somente a nossa capacidade inata. A inteligência de uma pessoa está muito relacionada ao senso do que ela é e do que ela pode vir a ser. Não existe um estudo que conseguiu comprovar até hoje qual é o gene da inteligência. Na verdade, o que se tem é que não existe um único gene da inteligência, mas existem alguns fatores que podem favorecer a aprendizagem, o desenvolvimento e o exercício de algumas habilidades cognitivas. E a partir dessas colocações, podemos até nos perguntar: é possível aumentar o nível de inteligência de uma pessoa? Sim, é possível. Nós podemos tanto aumentar esse nível de inteligência, como nós podemos também diminuir. Os estímulos e o ambiente onde vivemos, as experiências que vivemos, podem estimular a nossa inteligência e o nosso QI, que é o quociente de inteligência. É o que nós temos hoje para medir a capacidade de tomada de decisões, capacidade nossa de lidar com as questões, com a resolução de problemas. Ela diz do tamanho da capacidade da inteligência naquele momento. No decorrer da nossa vida, inúmeros fatores podem contribuir para que o nosso QI aumente, como também para que a nossa capacidade ela decaia. Quando nós estamos, por exemplo, uma pessoa que está há muito tempo parada, que não se esforça muito, que está muito acomodada, um processo depressivo, por exemplo, aquelas fases da vida ou alguém que vive um momento de vida em que busca pouco estímulo, tende a ter uma queda na sua capacidade inteligente, na sua capacidade de inteligência. É preciso haver um exercício constante, é preciso ter um trabalhar constante para que a mente possa estar em constante vigor, em constante trabalho, em constante estímulo. Toda a habilidade que não é estimulada, que não é trabalhada, tende a acomodar-se e ocupar cada vez menos espaço dentro do nosso cérebro, dentro da nossa organização de estrutura mental. Quando o nosso cérebro, a nossa inteligência é estimulada, há aumento da estrutura cerebral. Todas as vezes em que o cérebro é estimulado, é trabalhado, há toda uma construção sináptica, toda uma construção de rede neuronal que modifica a anatomia do cérebro, permitindo um espaço maior de trabalho, maior de exercício das habilidades cognitivas. Outra questão que podemos colocar com relação à questão da nossa capacidade, da nossa inteligência é: por que algumas pessoas são mais inteligentes do que outras? Você já se fez essa pergunta? A genética desempenha um grande papel para dizer da predisposição ou não cognitiva de uma pessoa. Aliada às condições ambientais, nós podemos ter sim pessoas que se desenvolvem mais. Pessoas às vezes são mais inteligentes porque já nasceram predispostas a ter as suas habilidades mais alertas, mais capazes. Associando isso a uma vida, a uma experiência cognitiva forte, tende sim a desenvolver uma capacidade maior. Mas mesmo que alguém nasça
com uma predisposição genética a ser mais inteligente, a falta às vezes de estímulo, um ambiente pobre, vai desfavorecer o desenvolvimento dessa capacidade. Um outro dado que é interessante observar, que a neurociência tem mostrado através de pesquisas, inclusive de neuroimagem, que a geração atual é mais inteligente que a geração anterior. E há a previsibilidade de que a próxima geração será mais inteligente do que esta atual, devido à estimulação. Hoje o ser humano é estimulado de todas as formas. A questão da internet, do uso da comunicação, a quantidade de informação associada às necessidades e às possibilidades que são colocadas hoje para os nossos jovens e as nossas crianças, acabam estimulando mais as suas capacidades. E quando elas, de forma genética, de forma inata, já vêm com uma predisposição maior para o desenvolvimento das habilidades, isso vem favorecer e muito. Fazendo uma analogia aqui, para compreendermos melhor o papel da genética e o papel do ambiente para o desenvolvimento da inteligência de uma pessoa, vamos comparar aqui a situação da vida, a nossa vida, com uma carroça sendo puxada por 2 cavalos. Um cavalo representa o gênio, o outro representa o ambiente e os seus estímulos. Aquele cavalo que tem mais força para puxar essa carroça é o cavalo do gênio. Mas se o cavalo que representa o ambiente não imprimir a mesma força, não for na mesma direção que o cavalo do gênio, essa carroça não vai andar. E ela vai conseguir caminhar, andar, chegar ao seu ponto final, ao seu objetivo final, se os 2 caminharem juntos, com a mesma força, com a mesma potência. Com esse exemplo, conseguimos compreender de forma bem simples, bem tranquila, a influência e a importância de nossa capacidade inata, da nossa capacidade genética, estar associada a um bom estímulo, a um bom ambiente, a boas experiências de aprendizagem, de situações da vida para favorecer que a nossa vida, a nossa estrutura pessoal seja levada de maneira eficiente. E se esse ambiente ainda estiver favorecido com uma boa saúde mental, com um bom ambiente emocional, com alimentação adequada, com boas noites de sono, eu insisto na questão de boas noites de sono, a gente ter uma organização de vida estruturada e equilibrada, favorece muito para que esse cavalo do ambiente, do estímulo, possa fortalecer aquilo que em nós já está inato.